A todos eu saúdo mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos então abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, primeiro capítulo. Nós estaremos lendo os versículos 16 e 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém. Pode se sentar, meus amados irmãos. Meus irmãos, não há muito o que acrescentar mediante todas as oportunidades que aqui se fizeram. E eu quero acrescentar que a Igreja de Jesus, ela avança poderosamente após a sua ressurreição, e ela vai crescendo, grandemente crescendo. E à medida que essa igreja cresce, as perseguições fazem parte dela. E o fato de nós estarmos reunidos aqui hoje, e em milhares de outros lugares, irmãos nossos também cultuando ao Senhor, foi graças ao sangue derramado daqueles homens e mulheres que não negaram sua fé no Salvador Jesus. E à medida que Roma dominava todo mundo, a igreja avançava, crendo em Cristo Jesus e anunciando o Evangelho. E isso durou por algum tempo. E o desejo de Roma era que igreja e Estado se unissem e fossem um só. Mas os irmãos, embora simples, mas destemidos, nunca aceitaram isso. E quando Roma deixa de ser apenas um império e passa a se tornar uma religião, os irmãos, aqueles que criam em Jesus, se negam a prestar qualquer tipo de veneração ao imperador. E nessa ocasião, Constantino unia-se à igreja cristã para fazer a união com o Estado. Os da fé, os fiéis, os verdadeiros, sofreram as piores consequências, mas não abriram mão daquilo que tinham aprendido com os que viram a Jesus, andaram e aprenderam com ele. Os nomes desses milhares de homens e mulheres estão registrados no livro da vida no céu. Homens e mulheres que não abriram mão da fé verdadeira, da fé em Jesus Cristo, desta fé que hoje nós lutamos por mantê-la, a fé que foi entregue uma vez aos santos. E a igreja faz separação com o Estado, e a perseguição começa outra vez depois de um período de paz. E de lá para cá até hoje nunca deixou de haver perseguição à igreja de Cristo. A igreja de Cristo sempre foi perseguida. A igreja de Cristo nunca foi aplaudida. A igreja de Cristo nunca foi elogiada. A igreja de Cristo nunca foi bem vista por nenhum dos homens que não fazem parte dela. E eu começo a ficar muito preocupado quando a igreja da atualidade recebe aplausos.
quando os homens da atualidade são elogiados, quando os homens que lideram hoje mega igrejas, são tidos como astros e estrelas que brilham mais do que o próprio Cristo. Eu fico preocupado quando as pessoas falam bem da igreja. É de se preocupar quando as pessoas estão louvando a igreja. E na maioria, quando elas são ligadas ao Estado, quando igreja e politicagem se fundem, deve se preocupar, porque os dois não podem andar juntos. Politicagem e igreja não andam juntos. E essa igreja prevalece, e no decorrer dos tempos, alguns homens começaram a perceber que a fé oriunda de Cristo, transmitida por seus apóstolos, e por fim, por aqueles que foram chamados pais da igreja, os homens mais antigos da igreja, não era o ensinamento da sua época, século XV, século XVI. Já havia uma grande corrupção, e esse homem de quem nós ouvimos falar várias vezes aqui hoje, Martinho Lutero, lendo a Bíblia como padre que ele era do catolicismo romano, ele encontra o versículo 17, o qual nós lemos, e ele lê que se descobre no Evangelho de Cristo a justiça de Deus, que provém de fé em fé, e o justo viverá da fé. Mas ele percebe que o que acontecia à sua época e na sua igreja, a una igreja católica, apostólica, romana, não era viver pela fé. Eles não estavam vivendo o Evangelho. Eles não ensinavam o Evangelho de Cristo. Pelo contrário, eles desviaram-se do Evangelho de Cristo e criaram meios de salvação, criaram méritos próprios. E esse homem, então, movido pelo Espírito de Deus, ele resolve reformar o catolicismo romano. Ele não tinha ideia, ele não queria, ele não imaginava que ia haver um racha, um cisma, uma dissidência. Ele nunca pensou nisso, porque ele nunca quis isso. Tudo isso que vocês ouviram aqui nessa noite a respeito de Lutero foi a sua preocupação constante de trazer a igreja de volta ao princípio bíblico, que é fé. Nenhum protestante, nenhum cristão, nenhum seguidor de Jesus consegue segui-lo se não for única e tão somente pela fé. Eu tenho fé a partir das Escrituras, que me revelam a Cristo como o único Senhor e Salvador. Eu tenho fé quando eu sei que um homem abandona o céu, que era a sua morada, e ele humilha-se na condição de humano, e ele vem morrer aqui pelo pecado de toda a humanidade, os da sua época e de todos os outros futuros, alcançando-nos no século 21. E ele faz isso tão somente por amor. Ele não pede nada em troca, ele não faz nenhuma exigência, a não ser que creiamos que ele é o Filho de Deus, e quem ganha com isso somos nós. Quando eu creio que Jesus é o unigênito de Deus, que ele é o Filho de Deus enviado à terra para salvar o homem dos pecados seus, eu então o agrado, pois isso diz que eu tenho fé nele, na pessoa dele, naquilo que ele fez no seu sacrifício. E se hoje existe uma igreja protestante, evangélica, uma igreja cristã no mundo, é por causa de Cristo. É ele quem funda o cristianismo, é ele quem lança os alicerces da igreja. E esse Lutero, por ser mal compreendido, por ser visto como alguém rebelde, por ser visto como alguém que não estava vendo com as lentes da igreja, ele então é expulso dela.
E aqueles que também criam como ele, desligam-se da igreja formal, estatal, e eles começam a cultuar a Jesus pela fé, usando a Bíblia como seu único instrumento que os guiasse. A Bíblia. Quando Lutero tem a oportunidade de ir a Roma pela primeira vez, e era o desejo de todos os padres irem lá, porque ali, como ainda hoje é o centro de toda a adoração romana, ele encontra um evangelho deturpado, não era o evangelho de Cristo. E a venda das indulgências, e indulgência é promessas de que alguém ou algum objeto consegue ter na vida da pessoa meio para livrá-la, salvá-la, perdoá-la. A indulgência nada mais era do que fazer favor divino em troca de dinheiro, e a partir daí isso incomoda a sua alma. Ele conseguiu o que ele desejou no seu tempo, e nasce de fato uma igreja que vai protestar contra o pecado que havia na igreja, protestar contra os desmandos da igreja estatal, a romana, protestar contra a vida licenciosa dos padres. Ele vai protestar contra as bebedeiras que haviam no clero. Ele vai protestar dizendo que as riquezas dessa terra não compram salvação. O dinheiro dos bolsos dos camponeses ou dos ricos não podiam alcançar o céu. E ele vai protestar que a Bíblia estava sendo deixada de lado, e os homens começaram a usar amuletos para conseguirem favores divinos. E tem-se uma grande perseguição contra ele e contra todos aqueles que pensavam assim. O tempo passou, irmãos, e a igreja protestante, ela continua protestando contra o pecado, ela continua protestando contra as indulgências, ela continua protestando contra as vendas, ela continua protestando contra os males que se instauraram no seio dela. E essa igreja protestante, às vezes não visível aos olhos humanos, mas visível e sendo de Cristo, continua seguindo o seu Senhor e Salvador, na esperança de que pela loucura da pregação do Evangelho, muitos ainda sejam salvos. O Evangelho de Jesus verdadeiro não é pregado hoje na maioria das igrejas evangélicas. O Evangelho original, o Evangelho que saiu dos lábios de Jesus e que está registrado aqui, não é mais pregado, onde se encontra uma placa dizendo Casa de Oração, Igreja da Bênção, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Presbiteriana e tantas outras mais. Isso não quer dizer que essas igrejas são seguidoras do Cristo vivo. Pelo contrário, a maioria delas está corrompida, como na época do Lutero. Hoje, nós precisávamos de um outro homem que se levantasse, principalmente de preferência no Brasil, para acabar com essa pouca vergonha chamada Igreja Evangélica Brasileira. No Brasil, nós temos pouquíssimos protestantes. No Brasil, nós não temos quase nenhum pastor protestante. Os pastores da mídia, nenhum, senhores e senhoras, meus irmãos, nenhum é protestante. Eu vou repetir para você escutar bem e você depois pensar de novo. Os pastores de mídia do Brasil, nenhum é protestante. Porque todos estão crescendo
mudando, avançando com o dinheiro e não com o evangelho. Evangelho hoje é moeda de troca. Evangelho hoje é pregado nos mais diversos meios de comunicação para arrancar dinheiro dos outros. Evangelho hoje não tem a intenção, quando pregado, de salvar o pecador dos pecados seus, não. A intenção deles é deixar o pecador pecando, é fazer uma massagem no ego do pecador, fazer uma campanha que dê dinheiro para eles, e o pecador continua cada vez distante de Deus, enquanto eles vão ficando ricos e poderosos. A igreja brasileira precisa de passar por uma reforma, porque a licenciosidade também dentro dela está uma coisa terrível. Hoje nós temos igrejas para todos os gostos, a começar daquelas que misturam o evangelho com espiritismo. Em qualquer igreja que os senhores forem, em qualquer lugar que você passar, em qualquer rua por onde você passar, e você enxergar que tem um atabaque tocando lá dentro, e que existem pessoas girando o tempo todo, e que pessoas caem de um lado para o outro, e que existem manifestações esdrúxulas, não é igreja evangélica, é um centro espírita, só tem fachada. Qualquer lugar que você for, onde não se prega o evangelho genuíno, é porque não querem ter compromisso com o Senhor da palavra. Hoje vendem-se lenços ungidos. Hoje vendem-se garrafas d'água oradas, ungidas. As rosas ungidas. O sal grosso, envelopes ungidos que você leva para casa para botar 50 ou 100 reais e trazer de volta para o púlpito dos usurpadores, dos ladrões da fé, dos arruaceiros, dos vendilhões do templo. Isso não é evangelho. Hoje vende-se uma camisa, porque foi manchada de sangue por um apóstolo, a 200 reais o quadradinho. Pergunto, quem está pior? O catolicismo da sua época ou hoje? Nós que vivemos isso e aceitamos, e a maioria de nós não fala nada, porque também não tem argumento para falar, porque a maioria de nós concorda com isso e até leva para casa. E talvez você não fala nada porque tem um parente seu lá, e você diz assim, é melhor não falar nada, porque é melhor ela estar naquele centro misturado com o evangelho do que estar perdida. Não, você está enganado. É melhor estar perdido, porque se você sabe que existe uma mistura de misticismo com cristianismo, e isso não presta, e isso é reprovável por Jesus. Se você gosta de fazer uso de vassoura ungida, se você gosta de fazer uso do óleo ungido, se você gosta de fazer uso da rosa, se você gosta de levar para sua casa um pedacinho da toalha suada, se você gosta de levar para sua casa um travesseiro para te dar uma noite tranquila, você é muito mais espírita do que cristão. Isso é feitiçaria. Qual a diferença do sujeito que tem na casa dele uma ferradura pendurada na parede, ou um chifre pendurado na sua cerca, ou pendurado no seu muro para espantar maus olhados? Que diferença tem quem gosta de guiné e de arruda plantada na porta da casa para evitar o mal, se você carrega uma fitinha no braço que foi ungida pelo pastor? Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso não é viver pela fé. Isso não é crer no evangelho. Isso não é crer no que Jesus ordenou. Jesus disse assim: quem crer em mim, diversas vezes,
Ele não disse para crer nos objetos. Ele não disse para crer em terceiros. Ele não disse para crer em coisas que são apresentadas pelos homens, que foram postos pelo diabo para enganar pessoas. Pastor, o senhor tem certeza? Irmão, o que eu falo, eu garanto diante de Jesus por essa Bíblia Sagrada. Isso é doutrina de demônio. Não importa o nome que essas tais igrejas tenham, doutrinas de demônios. E onde estão protestantes para protestar contra isso? Campanha de 7 dias. 7 dias indo lá para fazer campanha. Por que não faz campanha de 8? Por que não faz de 9? Por que não faz de 10 dias? É porque o 7 é místico. O poder está no 7, o poder não está em Jesus, o poder está no número. Isso é bruxaria. Ah, pastor, mas a minha fé, a sua fé não vale nada se ela não está centrada no Evangelho de Cristo, porque quem vai te justificar será Jesus, se você obedecer a sua palavra. Ninguém mais fará isso. E para piorar as coisas, existem igrejas evangélicas que são vendidas de porteira fechada para outro pastor, e durante anos a fio vão pagando prestações para o outro que ficou com o resto. Vergonha! Isso não é evangelho. Isso é adulterar o Evangelho de Cristo. Pessoas que todos os dias têm que ligar a sua televisão ou seu rádio para acompanhar a oração das 18 ou a oração da meia-noite. A oração da meia-noite não pode dormir sem ouvir o disquinho do missionário. E o homem já morreu há muito tempo e ainda continua idolatrando o homem. Isso também não é evangelho. Se Jesus descesse aqui na terra outra vez, eu acredito que ele já desceria com um chicote na mão. E dessa vez, era para entrar nos nossos templos. Onde estão os que protestam contra o pecado? Ah, não tem, porque gente dentro da própria igreja vive com a cara enfiada no pecado, de janeiro a janeiro. Não muda de vida nunca. De janeiro a janeiro, vive enganando os outros, trapaceando os outros. Daqui a algum tempo abre uma igreja e vai ganhar dinheiro. Precisamos de alguém que se levante para fazer uma nova reforma. Uma reforma no meio das igrejas evangélicas brasileiras. Igrejas evangélicas brasileiras que vivem mais de dinheiro do que da fé. Igrejas evangélicas brasileiras que estão querendo que as pessoas venham para poder ter um círculo constante de pessoas que vêm e vão para poder deixar ali o seu dinheiro. Igrejas que foram fundadas com a intenção de ficarem ricas, comércio, lugares de ladrões eclesiásticos que não se preocupam com a alma de ninguém, mas sim com o bolso. Precisamos de uma reforma onde alguém volte a reconhecer o senhorio de Cristo Jesus. Uma reforma dentro dessas igrejas podres evangélicas, canalhas evangélicas, no meio dessas pilantragens evangélicas, onde se aceita o homossexualismo para não entristecer as pessoas. E ninguém pode falar nada, porque senão é crime, porque é discriminação, e é porque é homofobia. Onde estão os protestantes para falarem que isso não pode entrar na igreja evangélica? Onde estão os protestantes que vê isso todo dia, mas continuam de boca fechada e de braço cruzado? Ah, algumas igrejas não podem falar, porque é reduto gay aqui em Belo Horizonte. Eles dão dinheiro. A vontade é de falar o nome, mas não dá, né? Agora não dá.
gente que continua fumando e subindo no púlpito e pregando. Pastores que apacentam a si mesmo, ao seu estômago, ao seu ventre. Pastores que quando termina o púlpito saem pela porta dos fundos, porque não quer ter contato com o povo. Líderes que não conseguem salvar a ninguém do inferno vindouro, nem a eles próprios. Vivemos num país onde o catolicismo romano é uma derrocada terrível. Aí criaram a renovação carismática católica para segurar muito deles lá. Mas Maria continua sendo o centro. Maria continua sendo a medianeira. Maria continua sendo aquela a quem o filho obedece. Então catolicismo e igreja evangélica não tem muita diferença também não. Essa turma de gente aí fazendo fã-clube, pastores boys, e aqui em Belo Horizonte tem um tanto, se vestem como sertanejos cantores, calças arrochadas, para poder atrair público feminino. Aí tem um fã-clube do pastor. O camarada é casado, tem mulher, tem filho, continua sendo um boy, vai dando autógrafo e sai com homem e com mulher. Mulheres pastoras que deveriam ser exemplo para seus filhos dentro de casa, não são exemplo nem para uma prostituta, porque a vida que elas levam é de matar. Se nós não protestarmos contra o pecado em nosso meio, vamos protestar onde? Se nós não levantarmos a nossa voz para dizer não à avalanche de pecado que tem vindo, quem vai gritar? Onde estão os João Batistas da atualidade? Onde estão? Com medo dos Herodes? Com medo de perder a cabeça porque fala a verdade? Onde estão os Paulos da atualidade? Onde estão os homens e mulheres de Deus que preferem morrer do que fazer parceria com gente que vive em pecado? É uma vergonha, irmãos, depois de 500 anos, nós encontrarmos uma igreja corrompida, vendida, negociando salvação, usando, no nosso caso aqui, o real. E sinceramente, se você gosta de ver programas evangélicos na televisão aqui do Brasil, lamento muito, você está morto. Espiritualmente você está morto. Programas televisivos no Brasil, não há um que se salve. Não há ninguém pregando o evangelho por interesse de salvação de alma. Não há. O interesse é ganho financeiro, vida boa, para poder passear na Disneylândia, como uma certa igreja pentecostal grande aqui, resolveram levar a família inteira para a Disneylândia com o seu dinheiro. Será Deus, pois, não levantarão homens e mulheres que combatam o pecado, para que esse mal não entre em nosso meio? Será que nós vamos aguardar o arrebatamento sem tomar nenhuma atitude de verdade? Preste atenção nisso. Você foi chamado para ser testemunha de Jesus, e testemunha de Jesus fala a verdade. Eu quero ser salvo pela fé que eu tenho em Cristo, e não por bens que eu possa possuir.
Eu quero ser salvo pela fé em Cristo, porque eu sei que pela fé eu serei justificado diante de Deus. Eu quero ser salvo pela fé, mas não uma fé que engana, uma fé que salva. Eu quero ser salvo pela fé em Cristo, mas não uma fé como todo mundo tem, não. Eu quero ter uma fé como os apóstolos e os demais homens tiveram. Eu quero guardar essa fé no meu coração, para que no dia que Cristo Jesus manifestasse nas alturas, eu possa subir com Ele e encontrar-me com Ele nos ares e ficar para sempre com Ele. Eu quero que a minha fé não me deixe ser acomodado. Eu quero que a minha fé não me deixe ser um pecador acostumado. Eu quero que a minha fé em Jesus me incomode, me perturbe, me faça levantar, me faça erguer, faça eu levantar a minha voz e gritar que a fé só em Jesus é que pode mudar a vida de todo pecador. Eu não quero uma fé descartável, eu não quero uma fé emocional, eu não quero uma fé que eu possa vendê-la, ou comprar, ou barganhar, não. Eu quero a fé que os homens do passado viveram, e essa fé está à disposição minha e sua. Abandone essas ratoeiras, abandone esse sistema religioso corrompido chamado evangélico. Procure uma igreja protestante, procure uma igreja onde prega a palavra de Deus com verdade, procure uma igreja que não aceita a união com política e nem com politicagem, procure uma igreja que não faça propaganda para vereador, procure uma igreja que não faça anúncio para governador, procure uma igreja que não aceite adultério, procure uma igreja que não aceita trocas, procure uma igreja que seja séria. Você ainda encontra algumas aqui em Belo Horizonte, algumas. Glória a Jesus. Aleluia. Eu vou concluir com uma pergunta que Jesus fez, deixando para os seus: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Aí cabe você responder se quando ele voltar, você terá fé. Fé que ele deixou. Porque do jeito que estamos vivendo, se Jesus retornar hoje, vai ser uma grande decepção, a começar por nossos púlpitos, a começar pelos chamados altares, a começar pelas chamadas tribunas de ministros, e assim da mais alta hierarquia até o menor membro na condição de idade, vai ficar todo mundo por aqui, porque o relaxamento está total. Ou a gente leva esse evangelho no nosso tempo à frente, ou desistamos desse evangelho. Ou nós cumpramos a nossa missão de pregar e viver o evangelho, ou a gente desiste disso de vez por toda e vai abraçar o mundo, enquanto você pode alguma coisa fazer lá. Eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus, e que está pronto para salvar a todos quanto o procurarem. Eu espero, meu querido irmão, você que está errado, seguindo uma porção de fé apresentada para você, muito colorida. Eu espero que você que está aqui nessa noite, que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, saia do engano, saia do erro. Não importa se a sua igreja é evangélica, não importa o nome que ela tem, mas se ela está destoando da Bíblia, ela não é uma igreja que vive na fé de Jesus Cristo. Que Deus ajude a mim e a você, para que nesse tempo de vida que nos resta, sejamos, pois, como Lutero, não concordamos com essa forma de viver. Amém.